Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero cumprimentar a você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, a sua descendência, na paz, na graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz reine, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Que Deus os abençoe. Queridos, livro de Jó, capítulo de número 19, versículo 25, está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Bendito seja Deus para todo o sempre. Eu quero, nesta oportunidade, neste momento, agradecer a Deus pela sua maravilhosa, pela sua preciosa companhia, pelos minutos, pelos segundos que você tem deixado os seus afazeres, cancelado os vossos compromissos, para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus te recompense, que Deus te faça prosperar em todo o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua casa, que o seu trabalho seja extremamente abençoado. Aonde você tocar as suas mãos, que a bênção de Deus esteja te fazendo prosperar. Amados, à luz da Bíblia, conhecemos que Jó foi um homem bastante provado. Jó foi um homem que viveu duras provações. E Jó foi um homem que foi provado, mas não abandonado, não desamparado, não desprotegido por Deus. Porque às vezes, quando estamos sendo provados, vem logo ao nosso pensamento que Deus nos abandonou. E nem sempre é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos provados, é sinal que Deus está no controle das nossas vidas. Quando somos provados, é porque Deus está querendo nos aprovar. Deus não prova-nos além das nossas forças. Deus só nos prova até o momento em que possamos suportar as nossas provações. Louvado seja o nome do Senhor. E quando tratamos da vida de Jó, Jó foi este homem que viveu esta provação, mas diz a Bíblia que Jó permaneceu íntegro, reto, temente a Deus. Jó, apesar de ser um homem bastante provado, Jó não blasfemou contra Deus. Jó não questionou a Deus porque estaria passando pelaquela provação. Eu quero lhe dizer mais, que Deus não testa, não prova qualquer pessoa, porque nós somos feituras das mãos de Deus. Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe até onde possamos suportar. Ele sabe até onde possamos resistir à provação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a provação, ela serve para nos tornar mais maduros. Quando somos provados, amados, significa em que Deus está no controle e na direção
de toda a nossa história. Nós não somos provados por acaso, não. Toda provação ela tem um limite. Toda provação ela tem uma finalidade. Toda provação ela traz um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Tiago deixa isso muito bem claro, onde ele diz que bem-aventurado é o ser humano que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a provação, ela traz um benefício, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, ela tem um alvo a ser atingido, alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, suportamos as nossas provações com perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Não desistimos do Senhor quando estamos sendo provados. Bendito seja Deus. Suportamos com atitudes e com perseverança quando estamos sendo provados. Jó foi esse homem bastante provado, mas a Bíblia diz que Jó, em momento algum, questionou a Deus. Jó, em momento algum, blasfemou contra Deus. Jó, em momento algum, ele ficou revoltado. Louvado seja o nome do Senhor. Desacreditou em Deus. Jamais. Jó, louvado seja o nome do Senhor, foi provado, mas entendia que Deus permitiu aquela provação acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E que, por fim, ele seria coroado com grandes vitórias, com grandes bênçãos da sua vida. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu os bens materiais, mas Jó não perdeu a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não perdeu a confiança. Jó não perdeu o ânimo. Jó não baixou a cabeça. Jó não desistiu de servir a Deus, porque muitas vezes, amados, quando estamos sendo provados, a gente abandona o caminho do Senhor. A gente desiste da fé. A gente para na caminhada. A gente não quer prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E possamos, melhor dizendo, encararmos as nossas provações, queridos, com atitude, com perseverança, continuando a prosseguir nos caminhos do Senhor, exaltando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando a Ele, enaltecendo a Ele. Quando o ser humano toma essas atitudes, agrada ao coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o ser humano toma essa iniciativa, Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança, a nossa fé, ela deve estar depositada no Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança, ela deve estar posta no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas eu estou sendo provado, glorifique a Deus. Porque essa provação, nem toda provação, melhor dizendo, não é para sempre. Ela tem um momento de iniciar e tem um momento de terminar. Ela não dura eternamente. Não. A provação, queridos, ela tem uma finalidade. Ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos prova para a vida eterna ou para toda a nossa vida. Não. Louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer mais a você que me assiste nesta oportunidade, neste momento. O Deus que permite a provação acontecer não te deixa sozinho no meio dela. O Deus que permite
a provação acontecer, é o mesmo Deus que retira a provação no momento e na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Jó, entendendo, compreendendo que aquela provação era uma permissão do Senhor na sua vida, louvado seja Deus, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus, ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor estaria no controle da sua vida, da sua situação, da sua casa, da sua vida, que Deus não teria desamparado em momento algum, que Deus estava sempre de olhos bem atentos a Jó. Bendito seja Deus. Pois no versículo 19, no capítulo, 19 e o versículo 25, ele chega a agradecer, a louvar, a bendizer, a exaltar a Deus, porque ele sabia que não estaria sozinho. Ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes somos criticados. Muitas vezes não somos compreendidos. Muitas vezes as pessoas que não servem a Deus nos julgam por alguma situação que a gente passa em nossas vidas. Muitos até dizem que nós estamos arcando com as consequências dos nossos pecados. Muitas pessoas nos julgam pela aparência. Louvado seja Deus. Muitas pessoas nos criticam, nos difamam. Louvado seja o nome do Senhor, mas não sabe eles, não entende eles que estamos sendo provados. Louvado seja o nome do Senhor. E se estamos sendo provados é porque Deus nos ama. Não é porque Deus nos abandonou. Não é porque estamos em pecado. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós estamos sendo provados, é para que venhamos receber a nossa vitória. Louvado seja Deus. Pois olha o que Jó diz neste versículo. Porque eu sei, ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele tinha absoluta e única certeza, louvado seja Deus, que ele estava vivendo aquela provação, mas que o seu Redentor, o seu Remidor, o seu Salvador, o seu Protetor, aquele que permitiu a provação acontecer, estaria com ele. Ele diz que ele sabia, ele tinha plena confiança e a plena certeza que o seu Redentor estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Já sabia que ele não servia um Deus morto. Já tinha certeza que o seu Deus não estava mais dentro de uma tumba ou crucificado em uma cruz, como muitos creem, ou como muitos têm esta confiança, que o Deus que ele serve ainda está pregado, que o Deus que ele serve ainda está sepultado. Não, queridos. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Não está mais pregado em uma cruz. Não, nosso Redentor está vivo. Ele diz, porque eu sei, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que o meu Redentor, perceba-se que Jó tinha o Senhor como seu Redentor. Ele não disse o nosso Redentor, ele disse o meu Redentor. Há uma diferença de palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Redentor vive. Eu quero te deixar uma palavra nesta oportunidade. Se o teu Redentor está vivo, se o Cristo, o Deus que você serve, está dentro de você, vivo, não se preocupe.
Não se desespere. Não fique afligido. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua confiança. Mantenha a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele está no controle de toda a tua situação. Jó diz: eu sei, eu tenho a plena convicção que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. E por fim se levantará sobre a terra. Deus está vivo, o Senhor está vivo, e Ele há de se levantar ao teu favor. Você, meu irmão, minha irmã, que hoje está sendo provado, vivendo uma dura provação, não fique triste, não se sinta desamparado, não se sinta sozinha, não se sinta sozinho. Louvado seja Deus, porque você não está só. Talvez você que está sendo provado é para que recebam vitórias maiores do que aquelas que você já recebeu. Bendito seja o nome do Senhor. O seu Redentor está vivo e Ele se levantará ao teu favor. Ele se levantará pela tua causa. Ele se levantará para te dar vitória. Ele se levantará ao teu benefício. Louvado seja Deus. Ele te levantará para que você entenda, ou Ele se levantará para que você entenda que mesmo em meio à tempestade, que mesmo em meio ao vendaval, que mesmo em meio aos problemas que te rodeiam, que te cercam, Ele está batalhando ao teu favor. Eu quero encerrar por aqui esta breve e rápida meditação da palavra de Deus, mas pedir a Deus que te ajude a suportar a tua aflição, a tua provação, porque Ele está no controle de toda a tua história. Deus o te abençoe, Deus o te guarde e te faça resistir à provação, porque nem toda provação é do diabo. Nem todo o mal é o diabo que permite acontecer. Como também a Bíblia nos diz que ao sermos tentados, não atribuímos esta falta a Deus, mas Deus pode permitir a provação. Provação é diferente de tentação. Tentação é uma coisa e provação é uma outra coisa. Então Deus, o que você está passando não é uma tentação, pode ser uma provação e Deus está te provando para te aprovar. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.